Pronto. Certo? Bom, então antes de começar, alguém quer falar alguma coisa a respeito da aula passada ou de alguma coisa, sei lá, com relação à doutrina, alguma coisa que aconteceu essa semana? Alguém quer comentar ou falar alguma coisa? Não? Bom, então vamos lá. Eu tinha colocado lá no grupo que a gente ia começar pelo item 14, mas parece que a gente não terminou a leitura do item 13 ainda. Então, a gente vai ler o item 13, lá na página 60, certo? A gente está estudando as bem-aventuranças. A gente está começando, então, com bem-aventurados aflitos. E só para recapitular, a gente começou lá entendendo a justiça das aflições, o porquê, como elas acontecem, não é? Depois a gente veio entender as causas atuais, entender também que se elas não estão nessa vida, elas estão em outras, né? Ou na anterior ou anteriores. Então a gente tem a causa anterior das aflições. E aí a gente começou a estudar essas causas anteriores, fomos para o esquecimento do passado, entender o porquê então que a gente vem para essa encarnação sem lembrar das nossas outras vidas, sem lembrar dos nossos outros conflitos, né? A gente entende mais ou menos o porquê desse véu do esquecimento e o quão divino ele é para todos nós, porque se não houvesse o véu do esquecimento, seria um caos total e certamente as oportunidades de reajuste estariam comprometidas. E depois a gente vem começar a ler no item seguinte o motivo de resignação. Então, a gente entende lá o porquê, o que é resignação e a importância de nós mantermos, né, resignados diante das provas e diante das expiações. Entendemos ali a importância, né, como nós vivemos sem resignação e com resignação, a diferença que é. E aí a gente vem continuando, né, concluindo, na verdade, esse entendimento do motivo da resignação, que é o item 13. Então, quem gostaria de ler o item 13? Então, quem levantou? A Alessandra levantou a mão? A Lavínia? Então vai lá, Lavínia. O homem pode amenizar ou aumentar a amargura das provas por sua maneira de encarar a vida terrestre. Sofre tanto mais quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corporal num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende sua brevidade. Se diz a si mesmo que esse momento penoso passará rapidamente. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, sustenta-o e encoraja-o. E, em vez de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem progredir. Para aquele, ao contrário, que só vê a vida corporal, esta lhe aparece interminável. Parece interminável. Tá, pode continuar, desculpa. E a dor recai sobre ele em todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo. Levar o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com sua posição, sem invejar a de outros, atenuando o impacto moral dos seus reveses e decepções. Ele extrai daí uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, enquanto pela inveja, ciúme e ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e angústias de sua curta existência. Bom, olha lá, é bastante importante essa conclusão para a gente ter esse entendimento, principalmente para o item que a gente vai estudar a seguir.
Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, que o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Como assim? Tudo tem a ver, né? Tudo está em relação com a importância que nós damos a uma coisa e a outra. Então, nós sofremos muito quando damos muita importância ao mundo material, ao mundo terrestre, né? Então, nós sofremos mais, acabamos aumentando a nossa dor por dar tanta importância às coisas terrestres, né? Às coisas da vida terrestre. Ele fala o seguinte, ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ou seja, se ele pensa no tempo que ele vai passar sofrendo, ele vai sofrer muito mais. Imagine, por exemplo, uma pessoa que esteja presa. Ela sabe que ela vai cumprir 20 anos. É muito mais penoso ela saber que ela vai cumprir aqueles 20 anos. Ela tem que ficar os 20 anos ali. Agora, uma pessoa que vai para a prisão sem saber quando que vai sair, tendo somente a fé, né, que um momento ele vai sair, que é do merecimento dele, então é diferente. Ele trabalha, ele continua, ele não sabe qual é o momento que ele vai se ver livre daquela situação, mas ele acredita, né? Então ele continua, na verdade, né? Eu acho que é a Juliana que deve estar entrando, tá? Então é nesse sentido que ele fala. Então, nós podemos aumentar a nossa amargura, a nossa dor, conforme a gente der mais importância a uma coisa do que a outra. Então, se nós dermos mais importância à vida corporal, à vida aqui no plano material, nós vamos sofrer muito mais. Deixa eu só ver se ela vai se conectar. É o Nenéns. Os Nenéns da Lavínia. É o Nenéns da Lavínia. Bom, então vamos continuar. Então ele está concluindo aqui, explicando para a gente o porquê, né, o motivo de resignação. Então ele explica que o homem ele pode abrandar ou aumentar, isso depende dele, depende da importância que ele dá a uma coisa e a outra. E aí ele fala com relação ao tempo, né? Então se ele vai sofrer muito mais quanto mais longa a duração do sofrimento. Então se ele ver a dor, melhor, o tempo de sofrimento, ele vai sofrer muito mais se ele enxergar esse tempo, né? Se ele enxergar o quanto, por exemplo, nossa, passar a minha vida inteira, vou passar 3 anos, 5 anos. Então, ele entrevendo esse tempo de sofrimento, ele vai sofrer muito mais. Então, veja, a questão da resignação, ela está na confiança, na fidelidade, né? Na fé que a gente tem em Deus. Então, a gente não conta tempo. A gente sabe que as coisas vão ser no tempo que Ele determinar. Então, a gente não sofre com o tempo, se vai ser a nossa vida toda ou não. E outra, a gente tendo essa consciência que o Espiritismo traz para a gente da continuidade da vida, a gente não começa a pensar tanto, não dá tanta importância a uma encarnação. Porque a gente se entende como espírito imortal, que nós já tivemos várias outras vidas e vamos ter muitas outras. E que essa é apenas uma passagem. E o que é essa encarnação diante, não é, da imortalidade da alma? Ou seja, diante de todas as outras oportunidades, de todas as outras vidas que ainda vamos ter, o que é essa existência, se não apenas, talvez, um minuto, né? Diante da existência para o espírito? Então, olha a importância que a gente está dando para o mundo corporal e olha a importância que a gente talvez esteja deixando de dar ao mundo espiritual, que é realmente o que somos. Então, ele vai continuar explicando para a gente o motivo da resignação. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, ele abarca de um golpe de vista, ou seja, ele compreende, né, de uma vez só, a vida corporal. E ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade, né? Então, ele compreende a natureza da vida corporal e consegue compreender também a sua brevidade, o quão rápida ela é, né? Então, olha só a importância que é a gente ter essa consciência da espiritualidade, né? Do mundo espiritual, da continuidade da vida, né? Da imortalidade da alma, principalmente. E se diz que se esse momento
e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E, ao invés de se lamentar, ele agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Então, olha só a consciência, né, que teria um espírito, que tem um espírito que tem esse conhecimento, esse entendimento, né, da continuidade da vida. Quando a gente, por exemplo, estuda os ensinamentos de Jesus, e ele sempre coloca a condição de felicidade, de tranquilidade, para o futuro, né? É sempre para o futuro. Então, aqui, nós, tendo a leitura, estudando os ensinamentos de Jesus, também temos que ter a mesma compreensão de que tudo, a nossa felicidade verdadeira, a nossa paz, vamos dizer assim, ela está sempre para o futuro. E que para isso depende agora, no presente, nós estarmos plantando o que vamos querer colher no futuro. Não é assim que funciona? Então, a gente tendo essa visão, essa certeza da continuidade da vida e da imortalidade da alma, a gente começa a ter certeza no futuro, né? No futuro próximo e que é mais feliz, que vai ser mais feliz. E isso encoraja a gente. Ou seja, se estamos sofrendo hoje, amanhã não iremos mais sofrer do mesmo mal que estamos sofrendo. Isso já vai ser uma felicidade para nós. Já é uma liberdade para o espírito, deixar de sofrer por uma circunstância que ele aprendeu, né, a passar por ela. E ele vai sempre agradecer ao céu pelas dores que o fazem avançar, porque ele entende que aquilo que está fazendo sofrer é o agente motivador, né? É o agente que vai impulsionar, que vai fazer com que ele mude, com que ele evolua. Então ele agradece a Deus, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o escândalo é necessário, né? Então, ou seja, caiu a conexão. Bom, e aí a gente vê e a gente consegue entender o porquê da gente ter essa consciência da continuidade da vida. E aí a gente vê, por exemplo, na questão que eu estava falando, cadê? Deixa eu só ver, peraí que eu escrevi aqui, é que está pequenininho. Que o escândalo é necessário, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai sempre agradecer as pessoas que serviram, né, desse escândalo para a gente. E a gente vai agradecer a Deus por passar por essa situação. Porque é dali que vai sair o aprendizado para a gente, não é isso? Então ele fala, aí depois ele continua. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta, né, a vida corporal, lhe parece interminável. E a dor pesa sobre ele como todo o seu peso, né, com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar os seus desejos. Então, ele fala o seguinte, né? Ele começou explicando o seguinte, que para aquele que, ao contrário, não vê senão na vida corporal, né, que parece interminável. Ou seja, se você enxergar só essa vida, imagina sofrer, sei lá, 60, 70 anos de algum mal, alguma doença, alguma coisa. Se você acha que somente só tem essa vida, para você vai ser um sofrimento interminável. Né? E uma dor assim indescritível, porque imagina você pensar que só tem essa vida e a sua vida toda você vai passar sofrendo, não é? Então, olha só o peso que é para essa pessoa. Talvez a gente possa até imaginar como algumas pessoas, às vezes, no final da vida, cheguem ao extremo de cometer o suicídio. Falando de uma maneira geral, lógico, não vamos falar aqui de maneira específica, porque é muito difícil a gente querer traduzir a mente humana, mas dizendo no sentido, por exemplo, das pessoas que chegam no final da vida e aí acham que tudo que fizeram não valeu a pena, que só sofreram, que não foram felizes e que agora não compensa mais continuar, então, porque a grande oportunidade da vida já se passou, que era na juventude, que era quando tinha todas as oportunidades. Imagina, por exemplo, não digo que seja o caso, mas supondo que esse ator que recentemente cometeu, né, o suicídio, enfim, que ele disse não acreditar na humanidade, que a humanidade é um erro, enfim. A pessoa passou a vida inteira com sofrimentos e várias situações e chegou no final da vida a essa conclusão. Mas veja, por que ele, pensando assim, cometeu o suicídio? Porque ele enxergava a vida unicamente como isso. Somente a vida que ele tinha. Porque quem sabe, quem tem a certeza da continuidade da vida, sabe que, na verdade, estamos sob um processo. É todo um processo que está acontecendo, né? A evolução se dá
em passos, às vezes, como diz na música, em passos de formiga, né? E formiga sem vontade ainda, né? Mas acontece, nós estamos sempre em evolução. Agora, algumas pessoas não têm esse entendimento e acham que a vida somente é essa. E isso é o desespero. É isso porque, às vezes, chegam no final da vida e cometem o extremo de suicídio, de outras coisas, porque não conseguem enxergar a continuidade da vida. Né? Imagina as pessoas, por exemplo, que passaram 80 anos da sua vida sem cometer um erro, né? E aí chegam no final da vida, numa discussão, alguma coisa, cometem um crime. Veja, se a pessoa que tem um conhecimento da espiritualidade, e ela chega nessa idade e faz essa reflexão e percebe que ela passou grande parte da vida dela fazendo as coisas certas, e ela tem essa certeza da continuidade da vida, ela mais do que nunca vai querer preservar esse final de encarnação, né? Então, olha a importância que tem para a gente conhecer e ter essa certeza da espiritualidade, ter a certeza da continuidade da vida, né? Por isso que o Espiritismo ele é tão importante, porque ele não vem só explicar, ele vem trazer provas para a gente, né? São várias formas de a gente comprovar a reencarnação e a continuidade da vida. E, principalmente, a gente poder entender que existe evolução entre nós, né? É só a gente imaginar a nossa civilização como vivia anos atrás e como vive agora. Então, ele vem dizendo isso para a gente nesse sentido. E aí ele fala o seguinte, agora, o resultado dessa maneira de encarar a vida, né? Da gente preservar, da gente ter um entendimento da vida futura, né? O que muda isso em nós aqui encarnados, né? E essa visão, enxergar a vida dessa forma, o que muda, né? O que faz a gente, né? Faz a gente diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar as dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses das decepções que experimenta, né? E ele tira de tudo isso uma calma e uma resignação tão útil, e ele fala uma coisa importante, ó. Essa resignação, essa tranquilidade, essa paz de espírito em trilhar o caminho, influencia também na saúde do corpo, como também na saúde da alma. Então, olha a importância da gente se livrar desses conflitos, da gente não entrar nessa, como posso dizer, nesse turbilhão, não é? Que é esse questionamento, né, que a gente faz, né, que a gente fica perdido, quem sou, para onde vou, enfim. Pronto. Tá certo. Bom, voltou. O que foi? Nada, a gente estava mantendo na ordem enquanto você estava fora. Mas eu estava fora, né? Não, porque eu falei umas coisas aqui. Tô brincando, não falei nada. Bom, então, para a gente continuar aqui o entendimento, então, a gente estava falando viver dessa forma, com esse entendimento da continuidade da vida, da importância da gente dar mais valor às coisas espirituais do que às materiais. Viver dessa forma, então, ele vem dizer para a gente o que muda, né? Então, a gente começa a dar mais importância, ou melhor, a gente dá menos importância às coisas do mundo, leva o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. E ele aure nisso tudo uma calma e uma resignação tão útil à saúde do corpo como da alma. Então veja como a resignação ela vai também atuar na saúde do corpo e da alma. Olha a importância de você levar a sua vida com tranquilidade, com fé e resignação. Ao passo que, pela inveja, ciúme, ambição, tortura-se voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, veja, isso é o mais importante. Lá no final, ele vai falar o mais importante. De tudo isso que a gente faz, que a gente pode fazer ou não pode fazer, tudo isso está correlacionado a uma curta existência. Se nós vamos fazer o bem ou o mal, nós vamos fazer isso dentro de uma curta existência. Então, olha a importância. É uma curta existência, no entanto, é muito difícil ter o privilégio, né, e a oportunidade de se viver essa curta existência. Então, olha a importância, né, do que a gente vai fazer com essa curta existência. Porque é pouco tempo.
né? Mas para quem está sofrendo, para quem está passando por dificuldade, às vezes parece muito tempo. Quando se tem a certeza de que é curta a existência mesmo, porque o que é um século diante da eternidade, da imortalidade da alma, o que é um século? E nem todos vivem um século. A gente sempre coloca as nossas dores como intermináveis, sempre como daqui a 100 anos, né? Todas as nossas penas, elas sempre são colocadas até o final da vida. Tudo que a gente sofre, a gente imagina que vai sofrer aquilo até o final da vida ou por tempo indeterminado. E o que a gente aprende na doutrina é que não. Primeiro, que a gente não sofre por punição, por castigo, simplesmente por sentir dor por coisas do passado que nós fizemos. Não é essa a intenção. Não é? A dor, ela é um agente impulsionador da evolução espiritual. Muitas vezes, e na maioria das vezes, infelizmente, é através da dor que nós, espíritos, saímos em procura da cura ou de melhorar algo que está nos causando essa dor. Então, ou seja, nós estarmos aqui passando por alguma dor não é um castigo, ou seja, não é que nós vamos passar uma dor por 5 anos. Não é determinado dessa forma. É tudo merecimento. Para cada um de nós que estamos aqui sofrendo, mas que nós mantemos resignação, que a gente continua em frente, tudo isso é considerado também de uma maneira geral. A gente vê vários casos de pessoas que teriam que vir para cá para expiar por algum erro do passado, e a sua conduta no presente atenuou a necessidade de cumprir faltas ou de cumprir qualquer tipo de expiação no presente, né? Ou melhor, no futuro, vamos dizer assim. Ou seja, ele nessa vida fez coisas, né, que acabou cobrindo a sua multidão de pecados, vamos dizer assim. Então, a necessidade de passar por uma expiação foi atenuada, ou mesmo o tempo que ele passaria por isso também foi atenuado. Então, olha a importância da gente manter a nossa resignação. Eu quero dizer o seguinte, que nós não estamos aqui para sofrer, mas enquanto nós não aprendemos que nós não precisamos sofrer, nós ainda vamos continuar sofrendo. Porque o sofrimento é inerente à imperfeição do ser humano, ou melhor, do espírito, não é isso? Nós sofremos porque somos imperfeitos. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos deixando de ser tão imperfeitos, nós vamos sofrendo menos. Vou ver se eu coloco um outro roteador aqui nessa sala, porque acho que o sinal aqui está muito fraco. Bom, desculpa aí se eu cair, sumir. O entendimento basicamente é esse. O que ele está dizendo para a gente aqui, ele está mostrando os motivos da resignação. Por que nós devemos ser resignados? Qual que é o benefício da resignação? Isso é o mais importante, né? Porque as pessoas só falam assim, você tem que ser resignado, você tem que obedecer ao pai. Mas... Bom, eu acho que agora a conexão acho que agora está melhor. Bom, esse item, então, o item 13, vocês conseguiram entender, apesar da perturbação aí, vocês conseguiram compreender? Se é uma curta existência, a gente pode escolher se a gente vai passar essa curta existência feliz ou infeliz. Se nós vamos passar todo o tempo angustiado ou nós vamos apenas, em alguns momentos, ficar angustiados e tirar força dessa angústia e nos motivarmos a andar e continuar a nossa vida com essa dor, né? Ou melhor, a gente vai utilizar essa dor para o bem ou nós vamos ficar ali nos vitimizando? É uma escolha que nós estamos fazendo. Nós escolhemos a forma como queremos viver. E o mais importante é que a forma como nós trilhamos esse caminho de forma resignada vai determinar. Estamos resignadas quanto a isso. São bastante? Ninguém ficou angustiado, né? É isso. Todo mundo ficou calmo, esperando, falando, não, se for para voltar, ele vai voltar. Uhum. Gente, agora sumiu tudo da minha tela. Vocês estão me ouvindo? Eu ouço vocês, mas não estou vendo nada. A gente está te vendo, está normal a sua. Quer dizer, para mim está. Tá bem. Eita, então o problema é aqui, né? Esse item aqui, o item 13, é bastante importante a gente ter essa compreensão para a gente poder estudar o item seguinte. A gente vai ler agora sobre o suicídio e a loucura, né? E é muito importante a gente entender essa questão
que ele vem explicar para a gente das causas do suicídio com relação... o suicídio é a doutrina, vamos dizer assim, né? O suicídio e a falta de conhecimento que a doutrina traz. Eu quero dizer que muito do que a gente vê por aí, da questão do suicídio... O conhecimento, não a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento na doutrina. Na doutrina ou das pessoas? A falta que as pessoas têm de conhecimento da doutrina. Então, essas pessoas que estão... As pessoas que estão nesse grupo de suicídio, né, do grupo de risco, pessoas que já cometeram, a maioria delas não tem um direcionamento religioso, e o tem por questão familiar, mas ela mesma não tem, né? Ela não segue, quer dizer, a família é religiosa, mas ela não. E a maioria não tem essa questão da espiritualidade, né? Não tem essa consciência da continuidade da vida, né? Elas sempre colocam a razão do seu sofrimento para essa atual existência e sempre acreditam que colocando fim a essa existência vai pôr por fim também as suas dores. E que a gente sabe, a gente estudando a doutrina, estudando os casos e vendo os exemplos, a gente consegue compreender que não é assim, que as dores elas são na verdade apenas o efeito, ainda não são, né? Não são ainda a causa, vamos dizer assim, né? Então a pessoa que põe o fim no sofrimento atual, ela está colocando o fim apenas no efeito, né? Ela ainda não pôs fim na causa, ou seja, a causa ainda vai tornar-se um outro efeito. Quando ela desencarnar, a causa vai continuar existindo, só vai mudar agora o efeito, ela vai deixar de sofrer, ela vai começar a sofrer de uma outra forma. Claro que muito mais pesada, porque agora vai ser adicionado um novo peso, né? Mas ela ainda vai continuar com a causa, ou seja, enquanto ela não tratar essa causa, os efeitos vão continuar. Então, e os dados continuam sendo muito, muito críticos, principalmente no Brasil. No Brasil tem aumentado, né? Eu estava vendo hoje de manhã no site, se eu não me engano, acho que de 2016, os dados, e que vem aumentando cerca de 7% de aumento nos casos de suicídio no Brasil, né? E no mundo também. Então, quer dizer, é muita gente e por falta de conhecimento, muitas vezes, e falta de ajuda, né? De ajuda capaz, porque a gente sabe que hoje já é uma orientação na Organização Mundial de Saúde de que se trate o corpo e também se trate a parte espiritual da pessoa. E às vezes tem profissionais que são ainda relutantes quanto a isso. Então tratam o paciente simplesmente da maneira física, com remédios e outras terapias, e esquecem de olhar a parte espiritual. E isso é muito importante, porque a maioria das vezes a causa está lá, né? Então, deve ser tratado os dois juntos, não só o físico, mas também o espiritual. Bom, alguém quer fazer alguma colocação com relação à resignação? Ao motivo de resignação? Quer fazer alguma reflexão? Quer trazer algum outro pensamento? Estou ouvindo. Não? Lavínia? Não? Bom. Oi. Então vamos lá, vamos ler então esse item então, o suicídio e a loucura. Tá bom? Quem gostaria de ler agora? Suicídio é loucura. Alice? Vai lá. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções
que o desesperariam em outras circunstâncias. Nossa, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem ela, sacudiriam-no. Então vamos lá. É um pouquinho complicado, mas a gente vai entender agora que, lendo devagarinho, vai ficar mais fácil. Ó, ele fala, lógico, ele começa o seguinte: a calma e a resignação, né, retiradas, né, de maneira de encarar a vida terrestre, que é o que a gente leu lá em cima, por isso que eu falei que era importante a gente entender, ou seja, essa maneira da gente levar a nossa vida de forma resignada, com fé no futuro, é que dá ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo para a loucura e o suicídio. Não é? Então, o que ele vai dizer é o seguinte, que através desse entendimento, né, dessa certeza da continuidade da vida, da fé no futuro, né, na continuidade da vida, na fé no futuro, que é o melhor preservativo, porque é o que deixa, é o que traz serenidade para o espírito. E essa serenidade é o que impede ele de se estacionar ou de se levar para a loucura. Não importa a situação, não importa o que aconteça, ele sempre vai se manter sereno se ele tiver essa condição de certeza na vida futura, na continuidade da vida, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa, como já aconteceu, até mesmo nos Estados Unidos, né, com a queda da bolsa, né, que naquela época muitas pessoas que eram ricas ficaram pobres de um dia para o outro, né, da noite para o dia ficaram pobres, perderam tudo e entraram em desespero e cometeram suicídio, não é? Então, veja, a pessoa materialista, que somente acreditava que a vida era só essa, que não tinha outra vida. Então, ele se viu nessa vida arruinado. E ele, então, resolveu entregar, dizendo assim, se agora estou arruinado, para mim não resta mais nada. Então, olha só que tristeza pensar dessa forma, não é? Então, agora, a pessoa que tem essa serenidade, essa visão de que nós somos espíritos imortais, que aqui é apenas uma passagem, que é uma breve passagem, não importa os reveses da vida, nós vamos sempre nos manter serenos, porque nós sabemos que hoje nós estamos passando por esse sofrimento, nesse exato momento, mas pode ser que amanhã Deus faça com que nós voltemos à pátria espiritual. Então, nós estamos colocando o sofrimento como se nós soubéssemos o prazo que tem para acabar, como se nós conhecêssemos a razão desse sofrimento. E a gente sabe que não é isso, que não é assim. Não é? Então, a serenidade é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. E a serenidade ela só vem através do conhecimento. A única coisa que traz paz ao espírito, que deixa o espírito sereno, é a verdade. Somente a verdade liberta o espírito. É somente conhecendo a verdade sobre si mesmo, não é? Porque muitas vezes as pessoas estão buscando a verdade do universo, querendo conhecer Deus, o mundo, o universo, e mal se conhecem. Quando Jesus diz que a verdade vos libertará, a verdade dentro de você libertará você mesmo de dentro de você. É sempre entre nós e Deus, não é entre nós e as outras pessoas. Então, a libertação, a gente se sentir liberto, é de nós mesmos, porque nós somos os únicos capazes de nos aprisionar em qualquer situação, seja na felicidade, seja na tristeza, nós podemos escolher aonde queremos nos manter. Mas para isso nós precisamos ter o quê? A fé na vida futura, ter essa serenidade, de saber que, embora estejamos sofrendo nesse momento, esse sofrimento ele tem tempo para durar, ele tem um tempo para acabar. Ele nunca vai ser eterno. E mais, quando a gente começa a compreender que o sofrimento não é um castigo, porque se a gente entende, né, se a gente tenta sondar de forma superficial, mais distante que a nossa ignorância permite entender o que é a bondade de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus não quer que nós soframos, de forma alguma. Então, todas as situações que nos colocam em sofrimento é por nossa imperfeição, por nossa incompreensão da verdade. E à medida que vamos compreendendo a verdade, que vamos nos compreendendo, que vamos entendendo quem somos, né, os nossos erros, nossas falhas, as nossas qualidades, nossas virtudes, isso vai fazendo com que nós nos libertemos. Porque daí nós temos tranquilidade para ver o mundo. Não é verdade? Uma coisa que a gente não entende é que nós somos o universo dentro de um outro universo. E nós não precisamos nos preocupar
com os outros planetas, com os outros universos. Nós precisamos nos preocupar com o que nós somos. Porque nós não podemos mudar ninguém, não é verdade? Mas nós podemos mudar apenas a nós mesmos. Então, a busca de conhecimento da verdade não é do universo, do que é Deus, de onde viemos, quem somos. Não é isso. A verdade é a que está dentro de nós. É essa que nós temos que buscar. Então, a serenidade é o melhor preservativo para o suicídio e a loucura. E a serenidade só vem através do conhecimento da verdade. E a verdade está dentro de nós, não está lá fora. Então, se nós queremos achar a verdade, nós temos que olhar para dentro de nós. É o que o Espiritismo fala da reforma íntima. Certo? E aí ele continua lá. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Então, muitas vezes, as pessoas passam por provas que pediram e não foram capazes de passar. Acabam sucumbindo a essa prova. Né? Ou, às vezes, uma expiação. Uma expiação que era justa para ela, mas que ela não soube suportar. Né? Ela acabou também sucumbindo, de alguma forma, à loucura. Então, tem vários casos, né? E são casos, bom, de várias formas. Por exemplo, uma noiva, por exemplo, que passa a vida inteira esperando um casamento e, de repente, no altar, o noivo foge, abandona, e ela se vê ali passando aquela vergonha na frente de toda a família. Então, às vezes, ela não lida bem com essa situação. Enfim, são várias as situações, reveses e vicissitudes que acontecem que a pessoa pode entrar nessa loucura. Mas o que é a loucura se não aceitamento, né, das condições atuais? Uma pessoa, por exemplo, que passa a vida inteira rica e por algum acontecimento perde tudo e passa então a viver de forma igual a todos, né, vivendo de um salário, vivendo ali tendo que trabalhar para se sustentar, a pessoa pode entrar em parafuso. Mas por quê? Porque ela não aceita a verdade, né? A loucura dela está em ela ter que viver a realidade da qual ela não quer participar. Muitas vezes ela até cria essa realidade, não é? Ela, no começo, ela cria histórias para justificar as coisas. Tem casos de pessoas que passam a virar golpistas porque elas não conseguem ficar sem o dinheiro e passam, então, a adquirir dinheiro de outras formas. Então, e no final da vida pode acontecer também de ela ficar num estágio de incompreensão. O que foi? Alessandra? Não? Então, nesse sentido, então as vicissitudes podem levar as pessoas à loucura e também ao suicídio. Produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Aí ele fala, se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença ou com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiram. Então, veja a importância, né, quando a gente fala do espiritismo, no tratamento do suicídio, ou mesmo da loucura. Ter essa consciência, né, essa certeza que a vida continua, já coloca a pessoa numa situação diferente. Porque ela começa a ver essa vida como apenas uma passagem, é só um trecho. Não é ainda o fim para ela, não é o que vai determinar. Muitas pessoas que têm a plena convicção de que essa é uma única vida, e elas tentam a vida inteira levar de uma forma tranquila e certa, porque dentro da sua religião, dentro da sua orientação espiritual, ele acredita que ele tem que ser bom até o final para poder ir para o céu, para poder ir para o paraíso. Chega em um determinado momento, ele comete um erro, ele não consegue se perdoar. Ele pode, então, acabar cometendo suicídio, por entender que ele desgraçou a sua vida, vamos dizer assim, né? Ele jogou fora a oportunidade de ir para o paraíso, agora ele está condenado ao fogo eterno. Ou ele pode também, por conta disso, acabar entrando nesse processo de loucura, né? Por impor a ele mesmo esse sofrimento, e achar que um erro que ele cometeu desgraçou a sua vida e agora ele não vai mais poder ir para o reino do céu, para o paraíso, enfim.
Então, olha a dificuldade que é quando não se tem um entendimento da continuidade da vida mesmo, né? Quando se tem o conhecimento da nossa destinação e principalmente a destinação daqui desse planeta, né? Dessa encarnação. Qual que é o intuito dessa encarnação? Bom, quem quer ler, alguém quer fazer alguma uma observação? Esse item é muito importante, né? Quando a gente fala sobre suicídio e loucura. A loucura hoje, ela já é vista de uma maneira muito diferente. É óbvio, né, que agora pessoas muito mais instruídas se dedicam muito mais tempo a entender, né, toda essa complexidade que é o pensamento humano. Mas antigamente não se tinha tanto isso. Se a gente observar, por exemplo, naquele filme do Divaldo, onde um espírito vem conversar com o pai, explicar para o pai que a forma como ele está tratando os pacientes, como ele está vendo a doença dos seus pacientes é incorreto, inclusive alertando para o tratamento de choque que é inadequado. Então, olha o avanço que é, não é? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa? Alessandra? Vânia? Não? Ah. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Eu coloquei aqui uma coisa muito importante com relação ao espiritismo, né? Sempre tem casos, né? A gente sempre tem relatos de pessoas que contam o que aconteceu depois do ato do suicídio. A gente tem no filme do Kardec, por exemplo, né? A pessoa, aquele senhor que ele sempre tentava ajudar lá na ponte, mas que no final ele acaba se matando. Depois ele volta para contar a dificuldade, como é, enfim, ser um suicida. Tem o caso do André Luiz, né, que ele conta também. Ele fala da questão do suicídio inconsciente, que é uma outra forma de suicídio também, não menos culposa, não é? Tem o seu peso também, embora seja inconsciente, mas ainda assim tem o seu peso, porque embora seja inconsciente, né, a gente tem intuição do que a gente está fazendo, se está certo ou não. A gente ainda faz, contrariando um pouco de consciência que a gente tem, né? Porque a gente sabe que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, em todos os atos que nós cometemos, se a gente tem uma dúvida, é porque certamente está em conflito aquilo que nós estamos desejando com aquilo que nós achamos certo. Quando não há conflito, a gente não tem por que pensar, a gente age, né? Quando há esse conflito, provavelmente uma das coisas estão ali erradas, ou a nossa vontade, ou nós não estamos aceitando a lei de Deus, vamos dizer assim. Bom, vamos ler então o item 15, então. Quem gostaria, Alessandra, você pode ler o item 15 e continuar lendo? Pode? Beleza. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, têm sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para os seus sofrimentos. Então, Que é, pois, a vida humana em relação a esse... Peraí, Elis, rapidinho. Ó, então, ocorre o mesmo com o suicídio. Excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez de loucura e que podemos chamar de inconscientes, né? Então, os de embriaguez de loucura podem ser considerados inconscientes e que é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Então, é o que eu falei, é uma não aceitação do fato, ou não aceitação do que está acontecendo.
Então, aquele que comete esse ato normalmente é uma pessoa muito orgulhosa, é uma pessoa que tem pouca humildade, é uma pessoa que ainda não conseguiu compreender o quão maravilhoso, perfeito, misericordioso e bondoso é o nosso Pai. É uma pessoa que ainda, infelizmente, só está vendo uma única parte do problema, não está vendo ainda adiante. Bom, e aí ele continua lá. Ora, aquele que está certo de não serem felizes não por um dia, né, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Então, as pessoas que pensam assim são mais tranquilas. Elas têm esse entendimento. Pô, se você está sofrendo, é hoje. Pode sofrer até amanhã, mas não vai ficar sempre, não vai sofrer todos os dias. É isso que a gente tem que entender também. E ele só se desespera se não vê termo para o seu sofrimento. Então é isso que ele desespera ele, né? Porque ele acha que vai sofrer para sempre. Ele acha que vai sofrer todos os dias da vida dele. E aí ele acaba se desesperando nesse sentido. Agora, a pessoa que tem esse entendimento de que ou é prova ou expiação, que não vai sofrer para sempre. Se você está sofrendo hoje, aguenta, espera mais um pouco, esse sofrimento vai tender a diminuir de acordo com a sua resignação também, né? Porque a prova e a expiação ele tem esse caráter também, de testar a nossa resignação. Então, se nós, diante de uma prova, de uma expiação, nós nos mantivermos resignados, ela vai passar também de forma mais branda, lógico, porque nós não vamos sentir tanta dor, e ela também vai tender a passar mais rápido, né? Porque já está atingindo o seu intuito, que é o aprendizado. Então, se uma prova, uma expiação, ela atingiu o seu intuito, ela vai saindo, ela vai acabando, vai passando, diminuindo, até a gente não sentir mais. Agora, a gente pode agravar, como ele fala lá em cima, a gente pode abrandar, ou a gente pode aumentar, né? A gente pode prolongar também esse sofrimento, se a gente quiser. É uma condição nossa. Tudo é merecimento, né? Então, se você passar pela sua prova, pela sua expiação de forma resignada, né? Não é como eu falei para vocês, né? A gente não é para baixar a cabeça e maldizendo a vida, Deus e o mundo e trilhando o caminho. Isso não é resignação. Resignação é você ter consciência de que se isso está acontecendo, unicamente é para o seu aprendizado. Pode ser por conta de um erro do passado, um erro do presente, ou apenas ser uma prova que você pediu. O que a gente tem que ter sempre em mente é que se está acontecendo é para o nosso aprendizado, é para o nosso melhoramento. É para isso que servem, né, as provas e as expiações. Nunca é para castigo, não é essa a finalidade. Bom, continua, por favor, Liz. E é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia, mas para aquele que não crê na eternidade, crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Pois é, aí ele fala o seguinte, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, né? Se não bem menos que um dia, não é verdade? Diante da eternidade, é menos que um dia. Ele coloca aqui a comparação de uma existência terrestre diante da eternidade como sendo menos que um dia, não chega a ser um dia. Para a gente ter essa ideia, dessa analogia, a gente entender o quanto é rápido e pequeno essa existência diante da nossa vida imortal. Mas, para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, ele não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Então, veja só como é triste imaginar que só tem, né, que não tem, que só tem isso, a nossa vida é somente essa existência. Que nós temos somente esse ato, vamos dizer assim. Que nós não temos outras opções, outras oportunidades, né? Se nessa vida a gente veio assim com muitas dificuldades para conseguir fazer alguma coisa e a gente não conseguiu fazer no final da vida,
então a gente vai se sentir como? Né? Quer dizer, e outras pessoas que tiveram oportunidade de fazer outras coisas, né, que nasceram já, sei lá, com isso, com oportunidades para estudar, para trabalhar, para fazer, para construir, e fizeram e modificaram o mundo, vamos dizer assim, né? Eles imprimiram alguma mudança no mundo. Dá para comparar? Dá para ser a mesma coisa? Será que são iguais? Agora, a pessoa que enxerga somente a vida presente, ela sofre muito. Porque qualquer sofrimento para ela é muito grande. Ela sempre vai achar que aquele sofrimento vai ser para o resto da vida. Uma doença, por exemplo, uma pessoa materialista que acredita que somente essa é a existência, para ele, o mais lógico seria tirar a própria vida. Porque ele se vê, então, um inútil, incapaz, um peso para a sociedade. Para que vou viver se eu não posso produzir, se eu não posso gerar nada, ainda tenho que ficar dependendo dos meus familiares? Então é muito difícil. Isso tudo, para quem passa por doença, para quem passa por esse tipo de situação, é uma prova muito grande. Né? Ter essa resignação sem o conhecimento, sem a leitura, é muito difícil. E às vezes nem o espírito também está preparado para isso. Né? Tem muitas pessoas que a gente vai falar sobre a doutrina, sobre a imortalidade da alma, e as pessoas acham um absurdo. Né? Agora, é difícil a gente imaginar como seria se tudo acabasse. Se com a morte do corpo, a nossa alma, tudo que nós adquiríssemos também sumisse no universo, né? Ou voltasse para um todo, enfim. Se a gente pensasse que só temos essa vida, né? Que nós não teremos outras oportunidades, como nós seríamos como pessoas? Qual é a importância que a gente dá para tudo isso? Então, o Espiritismo, ele vem explicar para a gente e vem trazer esse alento, essa explicação. E por isso que para a gente tende a ser mais fácil. A gente passa por muitas dificuldades, mas a gente está sempre olhando com os olhos da doutrina, com os olhos de Jesus. A gente está sempre entendendo que o que nós estamos passando agora é para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Nós entendemos a questão do suicídio como uma desistência, né? Como um ato de uma pessoa que, enfim, não conseguiu enxergar o futuro. Mas a doutrina também explica que ninguém é condenado a nada, né? Que nós estamos sempre tentando nos reajustar dos nossos próprios erros. Então, que nós não só temos que enxergar o mundo, né, como a continuidade da vida, como continua, mas que também nós devemos ter mais indulgência para conosco. Né? Entender que nós somos falhos, imperfeitos, mas que nós estamos a caminho. E que nós temos oportunidade de mudar, de modificar a vida todos os dias. Todos os dias nós estamos sendo chamados para o trabalho. Todos os dias. Mesmo naqueles dias em que a gente dá uma de João sem braço, que a gente fica lá de cantinho, né? Em que o trabalho passa pela gente, ali chamando, aliciando a gente para ir trabalhar, em todas as horas do dia, e a gente dá uma de João sem braço e deixa passar. No dia seguinte, a gente continua tendo a mesma oportunidade. Mais gente, mais donos de vinha vão lá aliciar a gente, chamar a gente para o trabalho. Então, todos os dias nós temos oportunidade. Só que isso, quando a gente tem esse entendimento de que a vida continua, quando nós temos entendimento do porquê de estarmos aqui. Então, veja como é a bênção do Espiritismo. E aí, quando eu pergunto, falo assim, quem é o Espiritismo para você? De que forma o Espiritismo transformou a sua vida? E de que forma você pode utilizar essa transformação que o Espiritismo fez na sua vida para transformar outras vidas? Então, essa é a proposta da doutrina espírita. Ela não traz só o conhecimento, ela traz a luz e pede para que cada um leve essa luz também aonde for. E quando a gente fala sobre suicídio e loucura, a gente não tem como, a gente não pode nunca deixar de falar no Espiritismo. Porque a gente só pode explicar o porquê é ruim o suicídio, e a gente só pode tentar entender o porquê da loucura se nós aceitarmos a continuidade da vida, né? A continuidade
do espírito depois da morte do corpo e também a pré-existência da vida, né, as reencarnações. Então, a gente só vai poder, de forma mesmo convencer ou explicar para as pessoas o perigo, o risco que é o suicídio através da doutrina, né? Porque em outros lugares, por exemplo, não se explica o que acontece com a alma daquele que resolveu terminar mais cedo a sua jornada. O Espiritismo, ele tenta explicar de uma maneira mais clara possível o que acontece. O Espiritismo explica, por exemplo, também por que as pessoas têm essa questão da loucura, que já nasce com ela, de onde vem, né? O porquê. Então, olha a importância do Espiritismo para a gente poder ajudar as outras pessoas, assim como o Espiritismo também ajudou a todos nós, e tem ajudado todos os dias, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Esse é um tema muito difícil, né? Ninguém gosta de falar, porque sempre ou tem caso na família, ou conhece alguém, ou enfim. E é muito difícil. E é uma coisa que, pelo menos eu vejo, assim, que eu acho que todo mundo, em algum momento da existência, talvez, ou tenha feito, ou tenha pensado, enfim. É muito difícil, é um tema muito doído. Mas a gente precisa ter esse olhar de falar com as pessoas e, quando for falar sobre esses temas, trazer sempre para a doutrina espírita, né? Trazer para a explicação pela doutrina e, principalmente, abrandar com os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Porque as pessoas que pensam nesse movimento de suicídio são pessoas desesperadas que não conseguem entrever a vida, não conseguem ver nada além daquilo que está passando naquele momento. Então, a gente trazer mesmo os ensinamentos de Jesus, que Jesus mesmo já falava, que nós iríamos sofrer aqui, que iríamos passar por aflições, mas que a nossa felicidade estava condicionada, relegada ao futuro, a outras vidas à frente, e que não era para nós procurarmos a felicidade aqui na Terra, que aqui não é o lugar da felicidade. Aqui não é o nosso lugar. Aqui é uma felicidade diferente, não é a felicidade plena que um espírito pode gozar. Aqui nós temos felicidade. Nós não vamos dizer que nós não somos felizes, nós somos felizes aqui sim, mas nós precisamos aprender a viver com felicidade. Por exemplo, nós trilharmos o nosso caminho com resignação, nós vamos ser sempre felizes aqui, porque nós vamos estar sempre sentindo amparados pelo Pai, porque embora estejamos passando por dificuldades, nós entendemos que essas dificuldades é de um Pai amoroso, é um Pai que está querendo que a gente aprenda alguma coisa, está querendo que a gente evolua. Agora, essa felicidade que a gente procura, essa felicidade plena, essa paz, esse estado de elevação, ela é merecimento, faz parte de um processo. Ela vem do amadurecimento e da evolução do espírito. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? No momento agora está bem propício ao suicídio, né? Só que agora ainda menos divulgado. Entende? Que, assim, ou até mesmo de não querer conversar, deve ter aumentado, infelizmente, muito, e essa questão da dificuldade de buscar, não precisa ser numa religião, que poderia ajudar bastante, mas assim, de procurar ajuda primeiro psicológica, né, que é uma coisa que eu acho que já seria um grande passo. E aí, até mesmo psicólogo, até para que você se sinta bem, que já tem até alguns médicos que fazem isso, né, nos tratamentos de câncer, né. Então, ela vai falar. É isso. E é uma coisa, e é bem difícil mesmo, né? As pessoas não falam, né? É um assunto que as pessoas não conversam. Hoje em dia, né, agora com essa questão da pandemia, existem muitos casos que estão ficando assim mais intensos, vamos dizer assim. Porque se antes você tinha um tempo em que a pessoa ficava fora de casa, né, e agora ela fica todo o tempo em casa, às vezes as situações que
causavam dor, implicavam esse pensamento de suicídio, de outros tipos de pensamento, estava dentro da casa, né? Então, quer dizer, agora está passando mais tempo dentro de casa, está mais tempo exposta a essa dor, vamos dizer assim. E fica mais evidente, aliás, evidente não, mas fica mais, acontece com mais frequência agora esses casos de suicídio por conta disso. A gente sabe, por exemplo, de casos de pessoas, por exemplo, homossexuais, como eu falei na semana passada, que agora estão passando mais tempo dentro de casa. Então, tem mais situações de briga dentro de casa por conta disso, né? Mais situações de humilhação. E a gente sabe que, às vezes, uma tristeza muito grande, né? O tipo de humilhação pode também levar a pessoa a cometer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de ato, vamos dizer assim. Então, é muito complicado também, hoje em dia, agora com a questão da pandemia, esses casos de suicídio também. E tem aumentado, como a gente vê aqui, da questão do desespero. Pessoas, por exemplo, que agora estão endividadas, né? Pessoas que, enfim, tinham uma vida mais ou menos regrada e agora está totalmente ao avesso, né? Está devendo tudo, não tem dinheiro, está passando por muita dificuldade. Pessoas que não têm esse entendimento da doutrina, da continuidade da vida, se desesperam. E quando vem lá fora que o próprio cenário econômico também não dá sinais de melhora, aí que ele entra em desespero, porque daí ele acha então que aí acabou. Se agora já está ruim, mais para frente não tem previsão de melhora, então eu vou colocar fim na minha vida, então, porque eu não vou conseguir me recuperar, não vou conseguir mais ser um empresário, não vou conseguir mais oferir renda. Então, olha a dificuldade que é para todo mundo que está passando pela pandemia, que não tem assim um conhecimento, que não é uma pessoa espiritualizada. É um convite, certamente, para elas agora, né, se espiritualizarem, devido a ao medo, né, enfim, todo esse sentimento, a pessoa acaba realmente procurando mais a religião. É um convite. E para aquelas pessoas mais endurecidas, infelizmente, é um sofrimento maior. Mas é como ele diz aqui, a gente escolhe abrandar ou aumentar o nosso sofrimento. E conforme mais a gente se aproxima dos bens materiais, quanto mais valor a gente dá às coisas do plano material, mais a gente vai sofrer, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu só queria falar uma coisa, porque eu acho que eu falei assim que aqui não é para a gente ser feliz. O que eu quis dizer é que a gente não deve colocar a nossa felicidade como sendo aqui, né? Aqui que é o lugar onde a gente vai ser feliz. Nós vamos ser felizes onde nós quisermos ser felizes, porque a felicidade é inerente do espírito, é o estado de espírito, né? Existem muitas situações em que um espírito evoluído ele passa sem sofrer aquilo que está em volta dele, porque dentro dele a luz é mais forte. É o que a gente está falando da resignação. Muitas vezes a gente passa por problemas muito difíceis, né? Muito mesmo, mas a nossa fé, a nossa resignação é tão grande que a gente nem sente aquela dor, como deveria, como outras pessoas sentiriam, né? A Alessandra está quietinha hoje, não falou nada, nem boa tarde. E você, Vânia? Hoje já ficou ruim, né? Hoje ficou caindo assim, é ruim quando cai direto assim. A gente está pensando aí perde a linha de raciocínio. Perdeu o raciocínio. Bom, Travando o tempo inteiro. quem quer fazer a prece hoje? A outra fazendo pose ali, vai tirar foto? Quem vai fazer a prece hoje? O Grilo? Você? Ó, que eu vou... Quem vai fazer?
Você? Eu? Não, eu vou pra praia. É. Vou pra praia. Então vai pra praia fazer. Vai ficar num lugar muito inspirador. Faz a praça. A praça. Faz a praça na praça. Faz a praça na prece? Ei, Lissandro. Aí, E aí, como é que vai ser? Ó, você mesmo. a Lavínia? Lavinha. Aí, Lavínia. Vai lá, O Lavínia. áudio aí, hein, Lavínia? Ah, você precisa ligar o áudio. E o vídeo que travou agora também, né? Ih, travou. Pronto. Aí, agora tem que ligar o áudio. É só devagar. Vamos lá. Obrigada. Obrigada, Pai querido, por nos reunir outra vez nesta noite. Para mais um aprendizado. Obrigada, Jesus, aos bons espíritos, sempre nos dando força e perseverança nos nossos caminhos. Vamos pedir a eles que nos ajude a humanidade a atravessar essa tão difícil prova. Que eles deem alento, deem resignação, proteção aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos que nos rodeiam, para o nosso dia, que nos dê alento, principalmente para pessoas que estão atravessando problemas difíceis, estão passando por dores, por perdas, por tudo que está sendo muito difícil nesse momento. E nossa fé nos alimente todos os dias. Que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês ouviram mamãe? bem? Deu para ouvir bem? Deu para ouvir baixinho. Sim. Mas Todos deu para ouviram? ouvir. É que eu falo baixinho mesmo. O som aqui. Deu. Gente, eu quero agradecer mais uma vez. Eu vou ver se eu consigo juntar os dois vídeos, porque ficou separado. Aí depois eu coloco lá no grupo o link para quem quiser ver o grupo de estudo de novo. Tá bom? E vou ver se semana que vem eu melhoro aqui a conexão para não ficar caindo de novo. Tá bom? Então, tchau, gente. Fica com Deus. Até mais. Tchau. É.